Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química e você está no meu canal Química na Cuca. Seja muito bem-vindo! Eu falarei hoje com você a respeito da solubilidade de gases em líquidos. Nós estamos aqui com uma série de vídeos sobre soluções. Espero que você goste, deixe seu like de uma vez, já se inscreva no canal e vamos para a aula. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações, todas as novidades que eu estarei postando aqui no canal, tá bom? Gases dissolvidos em líquidos. No nosso cotidiano, nós temos muitos exemplos de gases dissolvidos em líquidos. Por exemplo, água mineral com gás, refrigerantes, cervejas, entre outros. Quando produzem essas soluções, o gás carbônico, que é o CO2, ele é introduzido na mistura líquida com uma pressão maior que a pressão atmosférica e numa temperatura normalmente menor do que a temperatura ambiente. Quando nós, então, abrimos a garrafa, ocorre momentaneamente a diminuição da pressão. E o que a gente escuta? Acarreta, então, a liberação do CO2 que estava dissolvido no líquido. Isso é fácil de perceber devido àquela formação de bolhas que nós observamos. E vai ocorrer ainda de maneira muito mais intensa se o refrigerante ou água com gás não estiver gelado ou estiver aquecido. Quando nós elevamos a temperatura, nós favorecemos a liberação do gás, ou quando nós agitamos, né, e ele forma aquele tantão de bolhas. Então, nós já vemos por aqui que o aumento da pressão sobre o gás, para fazer com que ele se dissolva no líquido, é a técnica usada pelos fabricantes de refrigerantes para que o gás carbônico, que é o CO2, seja dissolvido sob pressão no refrigerante. Então, assim que ele é introduzido, a garrafa é fechada. Quando nós abrimos a garrafa de maneira agitada, ou se o conteúdo estiver quente, o líquido vai vazar com muita espuma. Isso ocorre então porque a pressão dentro da garrafa vai diminuir e o excesso do CO2, que antes estava dissolvido no refrigerante, vai escapar rapidamente e vai arrastar com ele o líquido, vai estar produzindo então aquela espuma que sai pela boca da garrafa. Nós verificamos um fato idêntico quando nós abrimos uma garrafa de champanhe. Só que no caso do champanhe, o gás carbônico é produzido pela fermentação da própria bebida, que a gente vê, né, os vencedores lá da Fórmula 1 agitando o champanhe, abrindo e fazendo aquela chuva de champanhe. Falando então da solubilidade de gases em líquidos. Os gases são, em geral, pouco solúveis em líquidos. 1 litro de água, por exemplo, dissolve apenas cerca de 19 ml de ar em condições ambientes. A solubilidade dos gases em líquidos depende consideravelmente da pressão e da temperatura, como nós já dissemos. Aqui, por exemplo, nós temos como acontece a solubilidade do oxigênio e do gás nitrogênio à medida que nós aumentamos a temperatura. Veja que a solubilidade está decrescendo com o aumento de temperatura. Então, aumentando-se a temperatura, o líquido tende a expulsar o gás, consequentemente a solubilidade do gás diminui, que é o que acabamos de falar do gráfico. Os peixes, por exemplo, não vivem bem em águas quentes por falta de oxigênio dissolvido na água. Aqui nós temos a influência da temperatura da água na vida dos peixes. A truta é um peixe que tem temperatura máxima suportada de 15 graus, a perca de 24 graus Celsius, a carpa de 32 graus Celsius e o bagre de 34 graus Celsius. Quando nós aumentamos a pressão, veja que aqui nós temos também solubilidade de 25 graus de gramas de gás por 100 gramas de água, oxigênio e nitrogênio, e veja que o gráfico está ascendendo. À medida que aumentamos a pressão, a solubilidade aumenta. Então, é o que está escrito aqui. Aumentando-se a pressão sobre o gás,
estaremos, de certo modo, empurrando o gás para dentro do líquido, o que equivale a dizer que a solubilidade do gás aumenta. Quando o gás não reage com o líquido, a influência da pressão é expressa pela lei de Henry, que estabelece que, em temperatura constante, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão sobre o gás. Quando nós temos, então, aumento da temperatura do sistema ou diminuição da pressão do sistema, nós teremos diminuição da quantidade de gás dissolvido no líquido. Falando um pouco de gás oxigênio dissolvido na água, os peixes conseguem absorver o gás oxigênio que está dissolvido na água. O oxigênio dissolvido, OD, muitas vezes utilizado com essa sigla, ele é essencial para a sobrevivência das espécies aquáticas, porque ele promove a respiração branquial dos peixes. Os peixes têm brânquias, na parte lateral aqui, e a sobrevivência desses peixes requer concentrações mínimas de oxigênio dissolvido entre 10% e 60% de saturação, dependendo da espécie e de outras características do sistema aquático. Na natureza, então, a quantidade adequada de oxigênio é providenciada pelo próprio ambiente. No entanto, o descaso e o não tratamento de águas utilizadas tanto nas indústrias como nas casas, ele é responsável pela introdução de grandes quantidades de resíduos em rios e lagos. Então, alguns organismos, bactérias e outros organismos detritívoros, decompõem a matéria orgânica, isto é, vão quebrar as moléculas orgânicas de cadeia longa em moléculas ou íons menores e mais simples por meio de consumo de oxigênio do sistema aquático. Então, esse processo é natural e esse oxigênio pode ser reposto pela própria interface ar-água. Porém, quando nós temos locais muito poluídos, como quando tem lançamento de esgotos domésticos, de efluentes industriais em rios e lagos, esse excesso de matéria orgânica vai causar uma grande diminuição na concentração de oxigênio dissolvido. Com isso, mesmo quantidades moderadas de matéria orgânica jogadas nas águas naturais podem resultar numa diminuição significativa do oxigênio dissolvido e, consequentemente, pode levar à morte alguns peixes e outras espécies. Então, repetindo mais uma vez, esse gás oxigênio, esses resíduos, podem reagir com gás oxigênio ou favorecer o desenvolvimento de bactérias aeróbias que vão provocar diminuição no oxigênio dissolvido e acaba então causando grande mortandade dos peixes. Uma das maneiras de abrandar a ação dos poluentes consiste em manter a água dos rios em constante agitação. Aqui nós vemos uma maneira artificial de fazer isso no aquário. O aquário, como é uma água parada, ele tem que estar sempre com agitação das águas para que possa favorecer a respiração dos peixes. Esse método de aeração também, ele pode ser utilizado em grandes rios e lagos para amenizar esses estragos causados pelo despejo de líquidos aquecidos em rios e lagos, porque o aumento da temperatura, como nós já vimos, também provoca diminuição do oxigênio nela dissolvido. Outro fator muito importante para nós falarmos é um fator chamado demanda bioquímica de oxigênio, DBO, que é uma análise feita para verificar quanto de oxigênio vai ser necessário para estabilizar a matéria orgânica degradada pela ação das bactérias sob condições aeróbias e controladas. É uma medida feita durante um período de 5 dias a 20 graus Celsius. Então, esse é um teste que mostra qual a fração de compostos biodegradáveis que estão presentes no efluente e que é usado para avaliação e controle de poluição das águas. Se os resultados, então, mostrarem uma DBO muito elevada, significa que será preciso grandes taxas de oxigênio dissolvido para oxidar a matéria orgânica, então não restará oxigênio suficiente para a respiração dos peixes. Se os peixes também começarem a morrer, é uma situação que vai agravar e vai então aumentar a DBO ainda mais. O resultado, se essa DBO aumenta muito, é a diminuição gradativa de espécies aeróbias
e o crescimento de espécies anaeróbias que sobrevivem sem oxigênio. Entretanto, essas bactérias, esses seres que vivem de forma anaeróbia, ou seja, sem oxigênio, vão provocar a decomposição ainda de mais matéria orgânica contendo enxofre. Então, organismos anaeróbios vão degradar a matéria orgânica e vão liberar enxofre, que vai provocar o cheiro muito fétido, né, um cheiro horrível na água. Esse problema da DBO, por exemplo, também pode ser resolvido arejando-se a água para aumentar a quantidade de oxigênio dissolvido. Esta foi a nossa aula de hoje sobre solubilidade de gases em água. Muito obrigada por assistir, inscreva-se no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!